Olá, olá, tudo bem? Aqui é o Ricardo que está falando e vamos a uma aula de Soroban e aqui a gente vai entender uma técnica para a gente subtrair o 3, porque em alguns momentos a gente precisa de algumas técnicas para poder fazer o cálculo, tá? E aí a gente vai fazer contas com números bem simples, tá? Que daria para fazer de cabeça, na verdade, mas a gente vai fazer esse exercício, na verdade, para a gente fixar a fórmula na nossa cabeça. As fórmulas do Soroban, elas precisam ficar intuitivas na nossa mente, tá bom? Então, fica até o fim que a gente vai aprender a utilizar mais uma fórmula aí do Soroban. E olha só, como sempre, no começo da aula eu gosto de explicar um pouquinho sobre o Soroban, porque às vezes a pessoa chegou do nada aí no vídeo, né? E aí ela precisa entender aí um pouco do básico do Soroban, né? Então sempre nesse começo aqui eu falo um pouquinho do básico, depois eu parto para a fórmula, tá bom? Então quem já está avançado já fica sabendo que eu faço dessa forma, mas para ajudar quem está começando agora, tá? Para quem está chegando agora no vídeo, tá bom? Então, como que funciona o Soroban, né? Existe esta haste branca aí que você está vendo na tela. Nessa haste branca, essa haste que cruza todas as outras hastes, ela tem uns pontinhos pretos, né? Então aqui nessa haste a gente tem um pontinho preto. Nessa haste a gente tem um pontinho preto, nessa haste a gente tem um pontinho preto, nessa haste a gente tem um pontinho preto e nesta haste a gente tem um pontinho preto. O que são esses pontinhos pretos? Esses pontinhos pretos, eles servem para indicar para a gente onde que a gente pode fixar a unidade de milhar, a unidade de milhão, a unidade de bilhão e assim por diante. E aí você pode escolher uma dessas casas para fixar a unidade. É só um ponto de referência para a gente não se perder no Soroban, tá bom? Então eu costumo fixar esta haste aqui como sendo a minha unidade simples, tá? Ou seja, significa que, então, esta vai ser a minha unidade de milhar, esta vai ser a minha unidade de milhão e esta vai ser a minha unidade de bilhão, tá? E aí, em cada haste, nós temos 5 contas, né? 4 na parte de baixo e uma na parte de cima. As 4 contas na parte de baixo, quando elas estão para baixo, cada uma significa 1, tá? Então, aliás, quando elas estão para baixo, elas significam 0. Quando eu coloco elas para cima, aí ela tem um valor. E aqui ela vale 1, 2, 3, 4. Ou seja, cada uma dessas contas, quando colocadas para cima, elas valem um cada um, tá? Então aqui nós temos 4. E aí a conta de cima, quando ela tá para cima, ela tá zerada, né? E quando ela tá para baixo, ela vale 5, tá? E aí como que funciona, por exemplo, a contagem no Soroban? É simples. É 1, 2, 3, 4... E aí 5, como que eu faço para contar o 5? Eu desmonto 4 e monto 5. Aí eu tenho 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Como que eu vou fazer? O 10 eu vou montar o 1 aqui na casa das dezenas e eu vou desmontar o 9 da casa das unidades. E assim por diante. 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20 e assim por diante, tá bom? Então é assim que faz a contagem. Aí, olha só, a gente pode fazer somas e subtrações no Soroban, que é o principal, né? E a partir das somas e subtrações que você aprende no Soroban, aí você consegue fazer divisão, e aí você consegue fazer multiplicação, tirar raiz quadrada, tirar raiz cúbica, tá? E aí, por exemplo, eu quero somar 2 aqui ao 20, né? Então eu venho aqui e subo 2, simples, né?
ou quero somar o 5, aqui é o 22. Baixo aqui. Só que aí, o que acontece? De vez em quando, acontece de, por exemplo, eu quero somar mais 5 aqui. Como que eu vou fazer para somar mais 5? Para eu somar mais 5, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que somar o 10 e subtrair o 5. Por quê? Porque o 5 eu já estava usando. Então, eu tenho que somar o 5 de forma indireta. Então, eu somo 10 e subtraio o 5. Isso é uma fórmula, tá? E aí, nessa aula, nós vamos aprender a fórmula para subtrair o 3. Por exemplo, como que eu faço para subtrair o 3 aqui nesse caso, né? Eu tenho 37. Para eu subtrair o 3, eu vou ter que subtrair o 5 e vou ter que somar o 2, que é a diferença, né? E aí eu tenho a subtração do 3. E é essa fórmula que nós vamos praticar a partir de agora. Então, na parte de cima aí da tela, eu coloquei a fórmula, né? Então, para subtrair o 3, a gente precisa subtrair o 5 e somar o 2. E eu estou usando um soroban eletrônico, você já percebeu, claro, né? E no soroban eletrônico, qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte, no soroban real, tem momentos que eu posso usar os dois dedos ao mesmo tempo, o polegar e o indicador, tá? O polegar a gente usa para somar as unidades da parte de baixo, só. Todas as outras operações no soroban, nós usamos o indicador, tá? E aí tem momentos que a gente usa ao mesmo tempo o dedão e o indicador. Então, por exemplo, se eu fosse montar o 7 aqui, eu ia usar no soroban real os dois dedos. Como eu estou usando um soroban eletrônico, então não tem como eu fazer isso. Por quê? Porque não é a mesma coisa um soroban eletrônico de um soroban real, tá bom? Então, de vez em quando, no soroban aqui eletrônico, eu não vou fazer da forma exata na hora de montar o 7, por exemplo, porque é um soroban eletrônico, tá? E outro detalhe importante, algumas pessoas me perguntam, eu posso usar o soroban eletrônico para treinar? Olha, eu sugiro que você compre um soroban, tá? Eu deixei um vídeo aqui no nosso canal, nesse canal aqui, em que eu ensino como que você faz a primeira compra aí do seu soroban, quais são as características do soroban japonês, tá? Porque tem sorobans que são chineses, russos, árabes. O árabe acho que usa o soroban japonês. Mas tem outras versões de soroban que eles não servem aqui para o nosso aprendizado aqui, tá bom? E aí eu deixei um vídeo para você procurar por um soroban, para você aprender sobre o soroban certo que você deve comprar, tá bom? Mas vamos começar os nossos exercícios aqui. E olha só, então eu tenho 6 menos 3 menos 3. Vamos montar o 6. E agora eu quero subtrair o 3, né? Eu tenho que subtrair o 5 e somar o 2. E agora eu quero subtrair o 3 novamente. Só que agora, veja, eu consigo subtrair o 3 de forma direta. E agora, então, o resultado do nosso cálculo aqui é 0. Vamos para o nosso próximo cálculo. Agora eu tenho 16 menos 3, então eu subtraio o 5 e somo 2, menos o 1. Meu resultado agora é 12. Próximo exercício. E agora eu vou fazer os exercícios um pouco mais rápido, para esse vídeo já não ficar mais tão longo quanto ele está, tá bom? Então vamos começar um pouco mais rápido. 7 menos 3, subtraio 5 e somo 2, menos 4. Resultado, 0. Próximo exercício, eu tenho 15, menos 3, subtraio 5 e somo 2, mais 6. Eu posso somar direto, resultado, 18. Próximo exercício, eu tenho 19, menos 2, menos 3, subtraio 5 e somo 2. Resultado, 14. Próximo exercício, eu tenho 1, mais 5,
menos 3, subtraio 5 e somo 2. Resultado 3. Próximo exercício, 17 menos 1 menos 3, subtraio 5 e somo 2. Resultado 13. Próximo exercício, eu tenho 10 mais 5 menos 3, subtraio 5 e somo 2. Resultado 12. Próximo exercício, eu tenho 7 menos 3, subtraio 5 e somo 2, menos 1. Resultado 3. Próximo exercício. Agora eu tenho 7 novamente, menos 3, eu subtraio 5 e somo 2, menos 3, o resultado é 1. Próximo exercício, 5, menos 3, subtraio 5 e somo 2, mais 2, resultado 4. Próximo exercício, eu tenho 18, menos 2, menos 3, subtraio 5 e somo o 2. Resultado 13. Próximo exercício, eu tenho 17, menos 2, menos 3, subtraio 5 e somo 2. Resultado 12. Próximo exercício, novamente eu tenho 17, menos 3, subtraio 5 e somo 2, menos 2, de forma direta, resultado 12. Próximo exercício, eu tenho 6, menos 3, subtraio 5 e somo 2, mais 5, resultado 8. Próximo exercício, 7, menos 3, subtraio 5 e somo 2, menos 2, resultado 2. Próximo exercício, eu tenho 7, menos 3, eu subtraio 5 e somo 2, mais 5, resultado 9. Próximo exercício, eu tenho 15, menos 3, subtraio 5 e somo 2, mais 2, resultado 14. Próximo exercício, 1 mais 6, menos 3, subtraio 5 e somo 2. Resultado 4. Próximo exercício, 6, menos 3, subtraio 5 e somo 2, mais 1. Resultado 4. E aí, olha só, se você entendeu, se você gostou e se você quer saber mais sobre o Soroban, faz o seguinte, eu deixei um link aqui nesse vídeo, em algum lugar desse vídeo, na descrição, no comentário, em algum lugar aí, eu deixei um link para você clicar e aí ir para o meu site e deixar o seu e-mail lá, tá? Aí eu vou te mandar as 16 primeiras aulas do curso de Soroban, tá bom? E também deixa aqui para mim o seu like, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou deixar aqui para você, que eu vou deixar periodicamente aqui para você aprender mais sobre o Soroban, tá bom? E eu aguardo você na nossa próxima aula. Até lá e um forte abraço!